Bom dia, irmãos presenciais, nossos irmãos que estão distantes fisicamente de nós, mas estão muito perto dos nossos corações, nossos irmãos interpródigos, né? Nossos irmãos internautas. É com um prazer muito grande que, mais uma vez, estamos aqui, na paz do Senhor, para falarmos um pouquinho de sua palavra. Porque, sempre usando a expressão vulgo, né? Porque a palavra de Deus é como pílulas homeopáticas, né? Cada vez, a cada dia que nós tomamos uma dose, vamos nos fortalecendo cada vez mais na sua palavra. E o que eu tenho para falar hoje para os irmãos, já tem um certo tempo que eu tenho vontade de falar, mas ainda nunca surgiu uma oportunidade. Mas hoje, final de ano, estamos aqui para falar sobre este assunto. E o tema que eu escolhi é as idades de honra. Está baseado no livro de Salmos. Meus irmãos, depois nós vamos ler aqui o livro de Salmos. Mas, irmãos, durante o ano da nossa igreja, falamos muito sobre a necessidade que nós temos de ter mais jovens na nossa igreja, porque, afinal de contas, os jovens são os herdeiros. São pessoas que dão continuidade a qualquer tipo de trabalho, sempre com mais jovens. Herdam essa questão. E na nossa igreja não é diferente. Mas, às vezes, nós esquecemos do pessoal mais velho. Às vezes, nós esquecemos daqueles que hoje, no estudo da escola bíblica, né, até falou sobre isso, né, um pouquinho. Nós, às vezes, esquecemos aqueles que têm mais idade. Nós não iremos nos aprofundar sobre isso, mas nós daremos apenas como poderíamos dizer, uma palavra leve, porque a Bíblia é muito vasta neste assunto. Vamos ler aqui o livro de Salmos. Vamos ver aqui, Salmos, livro de Salmos. Vamos ler o capítulo 92. Capítulo 92, do versículo 12 até o 15. E diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Note, irmãos, aqui, para as pessoas de uma certa idade, os mais velhos, a Bíblia salienta que, mesmo sendo velhos, darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Vamos fazer um paralelo. Nas nossas casas, quando éramos crianças, quem é que provia o alimento, todas as necessidades? Eram os nossos pais. Ou, se morava com os pais, eram as pessoas mais velhas.
essas pessoas deram os seus frutos e foram muito importantes para no decorrer da história. Agora, só que tem um detalhe. Vamos ler aqui o livro de Eclesiastes. Vamos ler aqui Eclesiastes para nós entendermos um pouquinho melhor. Livro de Eclesiastes. No capítulo 12. No versículo 1. Lembra-te também, que diz assim, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E o 11, verso 10, mesmo Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Para termos aquela condição da velhice de dar os seus frutos, significa que na juventude teria que ser também uma boa juventude. Teria que ser uma juventude regada da palavra de Deus, regada de amor, regada de boas intenções, para que na velhice se pudesse refletir o passado. E se tivéssemos uma boa juventude, é o que diz aqui no livro de Eclesiastes, provavelmente, quando chegássemos na velhice, iríamos ter uma boa velhice e poderíamos cultivar bons frutos. Quem faz plantações, sabe, né? E vamos falar de hoje, que é mais na cidade, né? As pessoas plantam muitas flores, né? E no comecinho, o que tem que fazer? Uma boa terra. Teria que ter uma boa terra, um bom adubo, e assim por diante, para aquela planta florescer. E assim é a vida, e assim foi com as pessoas na Bíblia. E nós vamos dar alguns exemplos de pessoas que no passado, apesar da sua idade, olha aqui, vamos ler aqui, apenas para ilustrar, no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 7, no versículo 7. Olha só que interessante. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram Faraó. Por que foi escolhido esses anciãos? Já estão velhinhos. Eu já estou perto dessa idade, né? As canas estavam brancas. Porque eles tinham experiência, tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento do eterno. E foi quando Deus, então, escolheu essas pessoas, no caso Arão e Moisés, e depois levaram a sua irmã, Miriam, né? Que também era mais velha que Moisés, né? Para libertar os judeus do Egito. Eles tinham uma coisa chamada experiência
E essa experiência foi usada. Um outro exemplo também foi Josué, Caleb, e assim por diante. Eles foram dignatários, já estavam velhos. Um outro exemplo muito conhecido foi Daniel, que serviu a Deus em toda a sua juventude. E quando ele estava velho, foi usado plenamente. Então, irmãos, nós não devemos ficar impressionados com algumas escolhas no eterno, em matéria de idade e assim por diante, qualquer outra coisa. Se lembra que no hino ali está dizendo que se uma coisa que pode nos parecer certa, e que se foi Deus que fez, é errado ou alguma coisa, Deus tem o seu motivo. Olha aqui o livro de 1 Samuel, 1 Samuel no capítulo 16. 1 Samuel no capítulo 16, do versículo 7. Vamos ver aqui o que diz. Olha só. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não é ou não faz como o homem vê, mas sim como o Senhor vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, Deus vê o que está no coração de cada um. Isso foi na escolha de Davi para enfrentar o gigante Golias. Já analisaram esse exemplo bem simples? A escolha de um pastor que nem armado com armas convencionais foi escolhido por Deus para enfrentar o gigante Golias, no qual o exército de Israel tinha uma coisa chamada medo. E Davi teve medo? Não. Davi foi e cumpriu. Então é a mesma coisa que nós hoje, aqueles que já estão mais velhinhos, estamos mais velhos, no caso de Arão e Moisés e assim por diante, mesmo eles estando velhos, já estavam, às vezes, no seu andar não era tão vigor, com tanto vigor, mas foram fazer o que Deus disse. Um outro exemplo que nós temos, apesar do texto é muito longo, nós não vamos ler, é de Simeão e Lucas. Aliás, está escrito em Lucas, é de Simeão e Ana. Ana estava com uma idade muito boa. Né? Vamos ver aqui, quer ver? Lucas, no capítulo 2. Vamos ver aqui uma coisa. Lucas, capítulo 2, o versículo... Versículo 37, que diz o seguinte: Ana era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e em oração de noite e de dia. Qual a idade dela? 80 e lá vai tralalá.
84 anos. Já está idosinha, né? Hoje, uma senhora de 84 anos usa até bengalinha, né? Mas Ana não. Ana estava ali para fazer a vontade de Deus e para dar testemunho e dar honra ao Eterno. Porque dar honra significa dignidade, integridade, grandeza, seriedade. Então, o que essa mulher e que esses personagens falavam, isso que é descrito aqui na Bíblia, nesses textos que nós já lemos, eles estavam dando honra ao Eterno, estavam dando a conhecer da vontade de Deus. E a idade não era empecilho. A idade não é empecilho para nós também hoje. Não tem idade. Não importa. Vamos ler aqui um outro texto. Salmos, capítulo... Cadê o livro? Salmos... Salmos 71. No versículo 17 e 18. Ensinaste-me, todos acharam? Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Ora, quando estou velho e de cabelos brancos, assim como do Hermínio, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Nós temos a confirmação que para dar honra a Deus, para darmos testemunhos de Deus, não importa em que estado esteja os cabelos brancos. Logicamente, aqui, fala assim, cabelos brancos, né? Eu, por exemplo, tenho cabelos brancos, mas desde 12 anos que eu tenho cabelos brancos. E tem pessoas que a sua natureza, os cabelos não embranquecem, mas está falando da idade, da sua idade, que não tenha empecilho. Então, não serve de desculpas de falarmos, já estou velho para falar determinada coisa. Né? Se as vistas estiver fraca, usa óculos. Né? Se tem dificuldade de andar, usa bengala. Né? E assim por diante. E velho agora, que São Paulo, né, não paga mais passagem de ônibus, né? Então, não temos desculpa nisso. Mas, para isso, significa que na sua juventude, lá no passado, teve uma boa base. E quem não teve uma boa base na sua juventude, também não serve de desculpas. Nós temos um exemplo na Bíblia, também um outro, que na sua juventude ele teve uma base bem diferente. Ele nunca deixou de edificar ao Senhor. Mas era um pouco diferente a base que ele teve na juventude. Mas teve uma base, assim como Davi, de conhecimento de Deus. E por causa dessa base, ele era tão zeloso, que ele não aceitava os cristãos do jeito que era, do jeito que se pregava. Mas ele teve um despertar.
E esse despertar, ele já era de uma idade não tão jovem. Vamos ler aqui o livro de Filemão, ou Filemon, conforme, dependendo da região do país, se gosta da pronúncia, né? Esse livro de Filemão é um dos livros mais curtos da Bíblia, e ele está no livro antes de Hebreus. No versículo, todos acharam? Filemão 1:9, diz assim: todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, o velho. E realmente, Paulo já era velho quando ele começou a sua obra de pregação. Então, nós notamos, irmãos, que não existe idade, conforme já falamos. E se tivermos que fazer a vontade do Eterno, é por amor a Ele, e Ele sempre está certo. Lembremos do hino, né? Que foi falado isso. E quando eu dei o título aqui, As Idades de Honra, tanto uma criança quanto a um velho, temos que dar honra ao Senhor. Não temos idade para isso, para dar honra a Deus. E a idade mais avançada, quando se vai fazer alguma coisa, se leva em consideração a experiência. Quando se vai pedir um emprego, não sei, tem alguns anúncios, né, que são até jocosos, né? Eles falam assim, idade máxima 25 anos, com 10 de experiência. Já viram o negócio mais ou menos? Ah, você aqui não tem 5 anos de experiência, 10 anos de experiência, né? Mas a pessoa, não, mas isso é no mundo, que digamos que é uma escolha meio assim, sem eira nem beira, essas experiências. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia se fala quando se fala de ancião, quando se fala de cargos, que nem o caso de presbítero e assim por diante, é salientado a experiência. Nós não vamos ler aqui o texto, né, de Atos, mas ali se fala de uma qualidade na escolha de diácono, presbítero, e somente uma pessoa mais velha pode ter. Vamos ler aqui um outro texto, que é bem interessante. Livro de 1 Pedro. Do capítulo 5, do 1 ao 5. Diz assim, olha só. Aliás, vamos ler só o 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos e sede todo sujeito uns aos outros, e revestível de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E vocês, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mesmo estando velhos, temos que ter em nossa mente, tirar fora a soberba, o orgulho, porque isso não faz a pessoa crescer espiritualmente. Muito pelo contrário. Lembre-se sempre, Satanás, devido à sua soberba, e tentou
se colocar no lugar de Deus, foi expulso dos céus. E estamos hoje passando por situações difíceis. Hoje, o mundo é dessa forma por causa da altivez de Satanás. Então, isso também serve de exemplos para nós. Vamos ler aqui mais um texto, esse aqui. Um livro, deixa eu ver aqui, de Filipenses. Filipenses, no capítulo 3, do 12 até o 16, diz o seguinte: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo a que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto pelo prêmio da soberania, ou melhor, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quanto nós já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus o deverá. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui estava nos aconselhando a avançar cada vez mais no conhecimento de Deus. E olha que ele faz um paralelo. Você já se considera perfeito? Nenhum homem é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Mas ele disse, ele afirmou, continue avançando pelo alvo da soberana vocação de Deus. E essa vocação de Deus que é dada a nós é que tem que prevalecer em nossas vidas. Temos que ter, irmãos, juntar todas as nossas experiências do passado, tanto as experiências boas para prosseguirmos e as experiências ruins, deixar de lado e filtrar, para que possamos avançar no caminho do eterno. Porque nós fizemos uma escolha, que é servir ao Senhor. Então, essa escolha tem que ser plena, essa escolha tem que ser firme. E na nossa velhice, ela fica cada vez mais edificada e tem que ficar cada vez mais firmes. Porque se tem um ditado que diz, né? A pessoa que era velha, ele é mais velho nessa função, então ele tem mais experiência, e assim nós. À medida que o tempo vai passando, temos que nos firmar e temos que nos solidificar como verdadeiros cristãos. Porque, irmãos, nós nos solidificamos, nós honrando a Deus plenamente, nós só teremos benefícios. Além de estarmos bem com nós mesmos, e note, irmãos, por incrível que pareça, a nossa vida fica mais fácil, viu? Sabe por quê? Nós temos um manual para seguirmos certas orientações. Nós lemos a Bíblia, vemos o que nós aprendemos, nos colocamos em joelhos, oramos a Deus. Isso aí não é covardia. Isso chama-se maturidade. Nós estamos
pedindo ao Senhor do Universo que nos dê uma luz para resolvermos certas situações. E Deus nos dá. Lembrando de Jesus, Filho de Deus. Ele, enquanto era chamado Filho do Homem, ele estava na terra. Ele era filho do homem, ele estava na terra. Ele era filho de uma mulher. E essa mulher era filha de um homem. Jesus nunca se afastou de Deus. Jesus sempre se chegava ao Senhor, ao seu Pai, em oração, para pedir forças, diretrizes, inteligência, para lhe pedir que pudesse terminar a sua jornada de acordo com o que o Pai tinha determinado. Jesus, então, tinha essa maturidade. Ele era fraco? Não. Porque Jesus era homem, ele dependia de Deus, ele reconheceu isso e ele tinha maturidade para se chegar a Deus em oração. E devemos seguir este exemplo. E agora um último texto, irmãos, para nós encerrarmos a nossa palestra. É o Salmos, no capítulo 92, no versículo 15. Diz assim: para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, o Deus que nós servimos é um Deus reto, é um Deus justo. E nós sigamos este caminho e continuemos nas nossas orações. Amém. Glória a Deus. Amém.